Oi, gente. Bom, meu novo cantinho aqui em casa para poder gravar para vocês. Eu tô querendo aproveitar o máximo de luz pela janela e coloquei um fundo branco aqui na minha parede amarela da minha varanda para poder ter uma melhor qualidade da luz e do vídeo. Então, se vocês gostarem desse ponto da minha casa aqui e quiserem que eu grave sempre aqui, me avisem. Bom, eu deveria ter falado para vocês, acabou que eu não falei antes, não fiz post sobre isso, até porque não achei necessário falar, mas eu excluí as minhas contas do Instagram, tanto a profissional quanto a pessoal. E por que eu fiz isso? Quando você trabalha com o serviço público, é natural que você tenha que evitar algumas exposições. Não que eu concorde, né, com isso, não que eu seja uma pessoa, uma falsa moralista ou uma pessoa que é cheia de mimimi, não, mas porque você trabalha com o público e você tem que ter algum tipo de comportamento que é diferente das outras pessoas. Então, os meus posts do Instagram sempre foram muito voltados para as provas e para os concursos públicos. Uma ou outra vez que eu postava alguma coisa da minha vida pessoal, até porque vocês pediam e até estavam interessados em saber como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha no serviço público, o que você faz da vida fora a procuradoria. Então eu acabava postando algumas coisas, mas era bem pouco. E no meu pessoal, menos ainda, assim, tinha poucos amigos e postava muito pouco, quase não postava, na verdade. Mas é sempre aquele estímulo, né? Você sai, aí você acha que tá bonita, aí quer ir lá e quer postar, e acha que o lugar é bacana, quer postar, viaja para um lugar novo, quer postar. Então é esse tipo de comportamento que todo ser humano tem. Só que por trabalhar com o serviço público, muita gente acaba admirando você, acaba pensando, nossa, ela era uma pessoa normal, é uma pessoa normal, mas era normal como eu, e aí passou no concurso e a vida dela mudou completamente, né? Minha vida deu um giro de 180 graus. Então, como é que é a vida dela e eu quero fazer esse tipo de coisa, quero ter as mesmas coisas, fazer as mesmas viagens. Tem gente que pensa dessa forma, como eu pensava com relação às pessoas que tinham passado enquanto eu estava estudando. Nossa, comprou aquele carro, comprou aquela casa, fez aquela viagem, eu quero fazer isso também e tudo mais. Não que eu invejasse a pessoa, é porque eu queria fazer as mesmas coisas, ter as mesmas possibilidades. Só que tem gente que te odeia do nada. Tem gente que te odeia por qualquer motivo. Pelo simples fato de você respirar, a pessoa te odeia. Fez um barulho aí porque minha bateria do celular está fraca e eu ainda não fui no Mercado Livre comprar a bateria, o carregador de bateria da minha máquina fotográfica. Outra coisa na cabeça para fazer, gente, vocês não têm noção. Bom, voltando. E muita gente que acaba te odiando pelo fato de odiar mesmo. Assim, a pessoa acorda de manhã e fala, vou odiar alguém. Pra essa pessoa aqui, vou odiar, e principalmente porque ela trabalha pro governo e eu pago o salário dela. Então eu vou começar a xingá-la, vou começar a falar mal dela, vou começar a fazer denúncias na corregedoria sem sentido nenhum. Porque ninguém vê o lado fake das redes sociais. Porque você não vai pra rede social postar coisas negativas. As coisas negativas eu falo aqui no YouTube. Tudo aquilo que eu passei. E não exponho tudo, obviamente. Quem dera eu tivesse tempo para poder expor tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Mas aqui a gente fala um pouco mais. Até porque eu faço vídeos comentando sobre as minhas experiências de vida. Então vocês têm uma noção do que eu passo, o que eu já passei e tudo. Mas ninguém vai no Instagram, ninguém vai no Facebook e postar coisas negativas. Ó, oh, gente, tô em depressão. Ó, oh, gente, eu já passei por isso na minha vida. Ninguém sabe. Ninguém posta lá, ó, eu tô trabalhando sábado, tô trabalhando domingo. Ninguém vê isso. Ninguém vê o lado negativo da sua vida. As pessoas só veem o lado positivo e acham que você vive em perfeição. Algumas delas estão passando por algum problema e não sabem lidar com esse problema, então elas acabam odiando a perfeição da sua vida e querendo te prejudicar de alguma forma. Então, por isso, um dos motivos pelos quais eu excluí o Instagram foi justamente isso. Eu não queria essa exposição negativa
as pessoas imaginarem que eu vivo num mundo cor-de-rosa que não existe. Eu acho que ninguém existe. Né? Eu até brincando com uma amiga minha, eu falei assim, imagina a Bruna Marquezine ou a Marina Rui Barbosa, o que elas sofrem todo dia. E elas vivem uma vida de princesa. Né? Eu nada. Eu trabalho de domingo a domingo, porque eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, porque senão acumula processo. Né? E já passei por várias coisas absurdas ao longo da minha infância e adolescência. Hoje, aqui no norte, as coisas não são tão fáceis assim, porque quando você trabalha para o serviço público, você se decepciona muitas das vezes, porque não é você que faz a política pública. Então, a depender da política pública, você concorda ou discorda e se sente um pouco frustrado no seu trabalho. Tem casos em que eu quero fazer alguma coisa pela parte, embora eu não possa, né? Porque tem autarquia que aceita acordo, tem autarquia que não, e você tem que entender que a autarquia é o seu cliente. Então é ela que decide se ela vai fazer acordo, se ela não vai fazer acordo. E muitas das vezes eu fico com pena, realmente. E isso você vai pessoalizando os casos, e quando você vai ver, aquilo te afeta. Então eu falei, não vou extinguir, não quero mais. E por um lado foi até bom, porque até conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Fabiana, eu li um autor em que ele dizia que a gente tem um estímulo da atualização de notícias. Né? A gente já acorda fazendo esse movimento no celular, vendo coisas aleatórias, né? A gente simplesmente pega o telefone e começa a olhar aleatoriamente e fica querendo saber, o que o fulano fez hoje, o que a fulana fez hoje. Eu vi que a fulana viajou para não sei para onde, quero ver as fotos. Eu vi aquela loja de roupas, quero ver se eles atualizaram a coleção e eu quero ficar olhando, mesmo que eu não vá comprar nada, mas eu quero ficar olhando. E você passa horas e horas e horas e horas do seu dia vendo Instagram, vendo Facebook, sem nenhum retorno daquilo. Assim, por que você está vendo? Por que você está olhando? Por que você está perdendo tanto tempo para coisas que acabam não te acrescentando? E um mal muito grande, uma coisa que acontece bastante, não só nessas redes sociais, mas até no próprio YouTube, é que as pessoas sempre vendem, como eu falei, a perfeição. Elas sempre vendem um lado positivo de tudo. Então, o Instagram, por exemplo, você vê mulheres perfeitas, você vê homens perfeitos vivendo vidas perfeitas, quando na verdade tem um filtro atrás daquilo tudo. Tem filtro para emagrecer, tem filtro para colocar maquiagem, tem filtro para tirar imperfeições, tem filtro até da própria vida, porque não necessariamente a pessoa está aproveitando tudo aquilo conforme você acredita olhando só uma foto. Então você acaba buscando cada vez mais perfeições que na verdade não existem e acaba se frustrando com aquilo. Né? Por que eu não tenho a pele tão perfeita? Por que eu não tenho o cabelo tão perfeito? Por que eu não tenho esse tipo de roupa? Por que eu não tenho esse tipo de vida? E você vai se frustrando. Isso é bem observado nessa vida de concursos. Né? Quantas e quantas pessoas abriram perfis de Instagram falando que passaram um mês estudando e conseguiram passar em N mil concursos diferentes e tentam vender a fórmula do sucesso para vocês. Da mesma forma aqui no YouTube. Vários e vários e vários perfis falando, eu passei nisso, estudando 5 meses só, e eu sou uma pessoa genial que descobriu a fórmula do sucesso, mas eu posso vender essa fórmula para você, e várias pessoas caem no conto do vigário. Várias. Talvez eles até estejam mais certos que eu, porque eles têm muito mais seguidores do que eu. É aquele ditado. Se você procurar lá acho que tem um vídeo até no YouTube, se vocês procurarem lá como emagrecer em um mês, tem 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações. Como emagrecer em um mês e sem fazer dieta, muito mais. Porque é aquilo, as pessoas buscam o caminho mais fácil sempre. Ninguém quer passar pelo caminho difícil. Ninguém quer escutar a realidade dos fatos. Ninguém quer sentar, chorar, cair, levantar, que nem aquela música, e continuar seguindo. Ninguém quer isso. As pessoas querem a perfeição, as pessoas querem o caminho mais fácil a se seguir. E como se isso existisse, como se isso fosse possível. Quando na verdade não é. Essas pessoas, elas podem ter passado em 5 meses? Podem ter passado em 5 meses. Mas teve todo um preparo antes. Ou elas consumiram todo o conteúdo de um determinado cursinho que acaba fazendo com que você estude dessa forma aqui, você não consegue olhar para o lado, você não consegue raciocinar além disso aqui, mas acaba passando num concurso
e faz com que você se sinta a pessoa mais inteligente da face da Terra, porque você foi assim, exatamente como o cursinho te adestrou e acabou passando. Então, muito cuidado com isso. Eu não digo para vocês irem pro extremo e apagar as redes sociais de vocês, não. Não façam isso, porque eu sofro um pouco, assim, eu me sinto um pouco alienígena por não ter mais Instagram. Mas cuidado com essa perfeição que é vendida, cuidado com esse caminho que as pessoas tentam vender para vocês de uma forma mais fácil, e cuidado também com a exposição que vocês fazem de vocês mesmos nas redes sociais, enquanto cidadãos e posteriormente enquanto servidores públicos. Tá? Existe muita gente de olho e isso pode acabar um dia até prejudicando vocês profissionalmente, embora ninguém tenha nada com a sua vida, embora ninguém tenha nada que se meter com a sua vida pessoal. O problema é o seu trabalho. Se você está fazendo o seu trabalho correto, se você está postando foto no Alasca de férias, isso é problema seu. Mas existem esses tipos de situações que você tem que tentar evitar, porque realmente somos quase que uma Bruna Marquezine, mais do serviço público, né? Como se eu fosse parecida com ela, que eu nem sou. Tô mais pra Wandinha Adams do que Bruna Marquezine. Bom, nós ficamos por aqui. Até breve.